Oi, gente, eu sou a Daniela, coordenadora de educação da parte de produtos internacionais, e hoje a gente está aqui com o Thiago, que é diretor de marketing da Biointercâmbios. A gente vai falar um pouquinho sobre os programas de intercâmbios que a gente tem para adultos, público acima dos 18 anos. Thiago, o que a gente tem para quem é adulto e quer estudar fora? Nós temos cursos de línguas, nós temos inglês, espanhol, italiano, francês e alemão, em mais de 20 países. Os adultos eles podem escolher o tempo que eles querem estudar e eles podem escolher aonde eles querem mudar. A ideia é assim, ele pode estudar como se fosse no CNA aqui. Ele escolhe o quanto tempo ele deseja, ele escolhe quantas horas ele consegue colocar no dia, se ele quer, aí diferente um pouco do CNA, mas se ele pode ficar numa casa de família, num alojamento, se ele quer trabalhar por conta, se ele quer só estudar. Então existem várias opções. Outras opções também, Dani, são não somente cursos de línguas, mas também preparatórios para exames de Cambridge, de TOEFL, cursos específicos para tango, cursos para culinária, cursos para turismo, cursos para executivos, cursos para business. Existe uma gama bem grande de cursos. E, Thiago, você comentou que pode ser tanto alojamento como casa de família, porque o adulto às vezes não quer ficar numa casa de família. Sim. Então, como que é? Dentro de alguma faculdade, de uma universidade, onde que ele fica hospedado? Depende da escola que ele deseja. Por exemplo, se ele quer um determinado, sei lá, um determinado destino, Brisbane, né, na Austrália. Por exemplo, nessa escola que eu acabei de falar, a Shepstone, é uma escola que nós temos, e eles podem escolher se eles querem a casa de família ou se é alojamento. A casa de família, ela é boa para aquele adulto que está afim de ficar realmente mergulhar na ideia de família. Mas, por outro lado, ele tem que respeitar os horários. Né, os horários, o tipo de comida, esse tipo de coisa. O alojamento já é legal para aquele que quer chegar a hora que quiser, ou quiser ele mesmo cozinhar, porque não tem geralmente refeições. Então, ele escolhe o que ele quer. E o legal também, se ele quiser fazer um curso de longa duração, de 6 meses, por exemplo, ele não precisa comprar 6 meses de acomodação. Ele pode comprar somente um e depois ele ir aumentando lá na hora. Tá, e outra coisa, Thiago, esse adulto, ele às vezes trabalha aqui no Brasil ou estuda, em que período que ele faz essa viagem? Tem um período específico nas férias dele? Quando que ele pode viajar? Começa qualquer segunda-feira. Qualquer segunda-feira. Então, se ele quiser começar no início do módulo, ele pode, no meio ele pode, no final ele pode, mas qualquer segunda-feira ele pode embarcar. É legal falar que nos meses de férias escolares aqui no Brasil, o preço da passagem aérea é em alta temporada. Um pouquinho mais alto. Então, se ele escolher março, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro, o preço da passagem fica mais barato. Um pouquinho mais barato. Mas o curso é a mesma coisa. Tá, e qual que é a duração? Quanto tempo esse adulto precisa ficar fora para ele aumentar o conhecimento dele na língua inglesa, imergir mesmo nessa língua? A gente vende por semana. Então, se ele quer um mês, a gente vai colocar no sistema que é 4 semanas. Se ele quer 6 meses, são 24 semanas. Então, o tempo ele escolhe. Geralmente, o tempo médio de um intercâmbio de estudos para adultos é de 3 meses. Então, nós temos alunos que querem 6 meses, temos alunos que querem 1, e isso fica parado nos 3 ali à margem, mas muita gente querendo fazer realmente nas férias escolares uma viagem de 1 mês. Tá. E esse adulto lá fora, ficando 1, 3, 6 meses, ele tem alguma assistência aqui da gente, algum seguro, alguém que ele possa recorrer lá? Nós temos aqui a Bio sempre à disposição dele. Lá na escola, ele tem a própria escola, inclusive a própria escola tem um departamento de acomodação que ele pode recorrer se ele quiser mudar. O seguro é obrigatório ele embarcar sempre com seguro. A Bio oferece esse seguro sem limite de cobertura ou com menos limite, dependendo do que ele quer. Mas ele está sempre amparado, tanto aqui pela Bio ou pela escola lá. Tá, e uma outra pergunta, acho que muita gente vai querer saber. Ele só vai aprender inglês? O que ele vai aprender? O que ele vai ter nesse curso? Dependendo da quantidade de aulas que ele escolhe, por exemplo, a carga horária pode ser 3 horas por dia até 6, 7, 8 horas por dia. Então, quando ele escolhe uma carga horária grande, por exemplo, 2 semanas em Nova York, 8 horas para se estudar inglês, ele não tem mais o que fazer depois desse horário, a não ser passear. Se ele já escolhe um curso de inglês, por exemplo, ou de espanhol, de francês, mas com uma carga horária menor, ele fica mais tempo livre à tarde. E realmente, se ele vai ficar 2, 3 meses, um tempo livre, ele não tem muito o que fazer, então ele vai ter que procurar emprego dependendo do país. Então ele tem o quê? A cultura e o turismo na parte da tarde, mas aí é por conta dele. Tá, mas tem alguma matéria na universidade, no lugar onde ele escolher? Ele pode escolher uma matéria de cultura ou de aperfeiçoamento, alguma coisa mais específica, além do inglês?
Se ele, além do inglês, não, ele tem matérias de inglês realmente para aprender o inglês e depois ele tem laboratórios, mas tudo em cima do inglês. Geralmente as universidades, ela pode oferecer alguma coisa assim, mas aí ele tem que ter inglês muito avançado para poder ter isso. Mas realmente as escolas que a gente trabalha só oferecem cursos, matérias específicos de inglês, gírias, preparatórios, esse tipo de coisa em cima da língua inglesa. Tá ótimo. Tiago, quanto tempo antes uma pessoa que está pensando em fazer um intercâmbio precisa começar a se programar para viajar tranquilo? Tempo máximo para fechar um intercâmbio é de 30 dias. Então, se você quiser viajar agora, você paga o valor à vista, vamos dizer, um financiamento em até 24 vezes, e daqui 30 dias você está viajando, dependendo do país, é claro. É aconselhável você fechar por volta de 6 meses antes, que daí você consegue pagar pelo menos em 6 parcelas sem juros. Se você quiser escolher alguma coisa com 10 meses, 11 meses de antecedência, a BIL também fecha. E aí você paga em 10 parcelas. É legal avisar os franqueados, os professores também, que a BIL ela fecha na moeda local de destino, não é em reais. Então, se aquela moeda ela abaixa o valor para R$1, a parcela dele abaixa. Se aumenta, aumenta também. Então, geralmente, 6 meses antes é o ideal. É o ideal. E quanto que ficaria? Dá uma ideia de preço para a gente de um intercâmbio para o Canadá, por exemplo. O intercâmbio para o Canadá hoje, durante um mês, incluindo curso de inglês 5 horas por dia, numa casa de família, com café, almoço, jantar, um quarto só para você, com transfer de chegada no aeroporto, custa R$6.000. Isso já inclui a passagem aérea. Chega a dar 6.500, dependendo do câmbio. Mas é um mês inteiro com tudo isso aí. É uma viagem bem em conta. Se você tem uma ideia hoje, outros lugares, outras viagens de turismo, inclusive Nordeste da gente, acaba saindo isso aí, uma viagem de um mês para o Canadá. Sim, com 6 meses de antecedência dá para a pessoa se programar tranquilo para esse curso. Dá bem legal e não fica tão apertado para ele. Então, gente, muito obrigada. Acho que esse programa ajudou todo mundo a entender um pouquinho mais sobre intercâmbio, especificamente para público adulto. Qualquer dúvida, o site vai aparecer aqui embaixo, www.bil.com.br/CNA. Vocês podem entrar em contato tanto por e-mail, telefone ou pelo site mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Tiago. Imagina, obrigado eu, Dani. Obrigado a todos.